Então matar uma pessoa, matar um animal para ele não fazia distinção, porque todos eram objetos, eram coisas para ele. Então o Lázaro, como um caçador de animais também dentro de uma área de mata, isso trouxe para ele uma expertise, trouxe para ele uma especialidade, porque ele dominava essa área. Então ele sabia como se guiar, a direção das cidades, direção de onde conseguir comida, direção de como chegar numa chácara, direção de como chegar em áreas tipo de caverna, cachoeiras, água potável. Então ele conseguia, pela sua experiência e por ter essa expertise especificamente, se locomover. Então o fato de ser um caçador e um mateiro facilitou e dificultou muito o trabalho da polícia, mas para ele era uma maneira de se deslocar. Ele sabia os melhores horários para se deslocar, ele conseguia se deslocar na escuridão, e isso foi um facilitador para ele fugir, para demorar tanto a captura dele. O Lázaro tinha uma área geográfica, o Lázaro ele tinha uma maneira de agir, um modus operandi de dominância muito específica, mas eu entendo que o Lázaro, em termos de crime em série, ele estava se formando. Ele estava ainda a amadurecer mais. O Lázaro ia criar mais rituais, mais formas de matar. Que bom que a polícia conseguiu detê-lo antes, porque o Lázaro ele estava aperfeiçoando o seu processo decisório e seu modus operandi. Eu percebo que ainda não era muito definido. Claro, dos crimes que ele cometeu, havia atos de modus operandi, de rituais que ele repete de uma situação para outra. Mas no meu entendimento ainda ele não estava cristalizado, como em muitos criminosos em série, um modus operandi específico. Ele estava aperfeiçoando esse modus operandi. Ele estava acertando, ele estava errando, infelizmente acertando porque ele tinha sucesso no ato de matar, mas ele errava também. Então às vezes ele matava, às vezes ele sequestrava, às vezes ele deixava as pessoas como reféns. Então ele estava modelando esse ato, esse modus operandi ainda. Ele ia se aperfeiçoar, caso vivo, ele ia se aperfeiçoar ainda mais. Ele ameaçava, né, essas pessoas e inclusive também ameaçava a polícia, né, no momento em que estava sendo perseguido, com palavras do tipo: vou atirar na cara, vou atirar na cabeça, né? Então ele tinha uma necessidade bastante grande de ter um exercício de poder sobre essas pessoas. Tudo é uma questão de poder, controle, humilhação. Então, na realidade, esses criminosos, principalmente os mais violentos, como os serial killers, eles lidam com essas situações. Eles sentem prazer em humilhar, em controlar, em denegrir a imagem de alguém. Então, como eles sentem prazer subjugando as suas vítimas, isso faz parte, né, desse obter prazer enquanto eles estão cometendo seus atos. Então, não vale só matar, mas matar adquirindo o controle, provando, né, que tem esse controle, humilhando, denegrindo. Isso não é só o Lázaro, isso é comum em diversos criminosos violentos, principalmente os serial killers, né? No caso, nós temos classificações de serial killers. Nós temos o visionário, missão, hedonista e poder. O Lázaro, ele é mais provável de ser exatamente da classificação poder. E esse poder, o nome já diz, é um cara que fica o tempo todo, constantemente, em busca de controle, de poder. E essa maneira de tratar as vítimas faz com que ele se sinta poderoso. Ou seja, aquele cara que tem a vida das vítimas em suas mãos. E quanto mais as vítimas suplicam, mais prazer ele sente para depois matá-las. Em alguns casos ele estuprava, em outros não. Havia ocasiões em que ele simplesmente gostava de estar naquela cena dele ser servido por uma mulher. E veja bem, uma mulher nua, quer dizer, ao mesmo tempo uma mulher que exerce o papel de mãe, que é o da nutrição, mas também o papel de mulher, porque está ali com a sua sexualidade à mostra, né? Que é de fato no desenvolvimento de qualquer ser humano, essa integração dessas duas funções de uma mulher, de mãe e de mulher, é um dos nossos impasses, né? Talvez ele tenha tido um estacionamento, uma paralisação no momento do desenvolvimento, justamente da sexualidade, da genitalidade, melhor falando, né?
E nesse momento do nosso desenvolvimento, uma das coisas que acontecem é a gente enxergar, né, a mãe e o pai como, além de mãe e pai, como alguém que tem sexualidade, particularmente a mãe. Essa virada que nós fazemos num certo momento da vida em que essa pessoa que no começo da vida exercia o cuidado, né, a nutrição aqui representando esse cuidado materno, essa disposição incondicional para a nossa sobrevivência, ela em algum momento vira e se mostra como mulher também, que tem outros interesses, inclusive sua sexualidade, né? Esse momento coincide com a descoberta da nossa genitalidade. E as pessoas que têm esse transtorno de personalidade antissocial vão ter um obstáculo, vão encontrar um obstáculo nessa fase do desenvolvimento, né? Essa fase relacionada à genitalidade, ao exercício da sexualidade e a mudança que isso traz na relação com as figuras parentais, tanto com a mãe quanto com o pai. Então, a cena que ele cria, né, reproduz, né, essa ambivalência que talvez ele não tenha conseguido ultrapassar, que é integrar isso, né, com o devido interdito, do tipo, nós sabemos que nossa mãe tem uma genitalidade, porém, nós temos um limite de acesso ao corpo dessa mãe. Não é por isso que nós vamos ter acesso a esse corpo dessa mãe. Essa mãe, ela é mulher, mas não para nós. Para nós ela continua sendo mãe, mas nós conseguimos admitir que ela seja mulher para outras pessoas, percebe? E isso talvez o Lázaro ali tenha paralisado nesse momento ali. Antes, se a gente considera a carreira criminal dele anterior, né, desde 2007, eu não diria que ele queria estar tão famoso, né? Mas aí chega um determinado momento que você comete tantos crimes, né? Crimes desse porte. Na realidade, ele entrou em outras chacras também buscando e atrelado a uma fuga, né? Não necessariamente que ele decidiu, nesse dia, nesse momento, eu vou entrar em várias chacras que eu puder e matar as pessoas. Não, foi se desenrolando esse evento de acordo com a fuga. Então, como ele empreendeu fuga diversas vezes, não somente dessa vez, mas desde que ele começou, isso nos mostra que ele buscava evitar captura. Então, eu não diria que ele queria, né, ser pego. Foi as circunstâncias que fez com que ele ficasse conhecido, né, das suas ações mais brutais e foi desenrolando em várias outras enquanto ele tentava fugir. Então a gente percebe que o Lázaro ele evolui criminalmente, ele tem uma maturidade criminal. Quando preso, foi feita uma avaliação psicológica no Lázaro. Segundo essa avaliação, ele foi considerado um psicopata perverso. E a sua vida, as suas decisões, a sua estrutura, as suas relações interpessoais confirmam, de certa maneira, esse diagnóstico, essa condição, essa maneira de ser que é a psicopatia. Ele era um cara conhecido por ser agressivo. O laudo diz claramente que ele é um psicopata imprevisível, que ele ia só escalar em violência e que não deveria ser solto. E quando foi em 2014, ele foi para o regime semiaberto. Então, quer dizer, é uma situação complicada porque não se deu lá atenção ao que o laudo dizia com relação ao Lázaro. Existe uma informação trazida pela mãe de que em um certo momento ele teria começado a se queixar de que não conseguia dormir. Porque aparecia uma mulher para ele, sentava no pé da cama e dizia algumas coisas, né? Então fica aí a possibilidade de que ele tivesse, né, alguma produção psicótica também. Mas é o único elemento que faz pensar nisso, né? Os demais fazem pensar realmente num transtorno de personalidade antissocial. Mas o Lázaro, ele já chamava atenção antes desses atos efetivos dessa família que ele mata. Então a carreira criminosa dele começa muito cedo. Então com 19 anos ele já estava sendo preso. Então o Lázaro teve uma vida dedicada ao crime. O Lázaro tinha maturidade criminal. O Lázaro conseguia perceber o crime como a sua forma de viver.
Tanto que essa família, ele mata o casal, os filhos, ele tentou roubar. Há um latrocínio ali também, ele tenta roubar, há uma reação, era 2 horas da manhã, 2 horas da madrugada, quando ele invade essa chácara. Obviamente, as pessoas têm que reagir para sobreviver, e lá tentaram, e por isso elas morreram. É importante dizer que a mãe, a mulher, ela também foi abusada sexualmente. Ela foi retirada dali, encontrada dias depois em outro local, na mata, e também havia vestígios de abuso sexual. Então Lázaro, ele era um criminoso completo, no pior sentido da maturidade criminal. Ele era um estuprador, ele era um bandido, ele era um ladrão, ele era um assassino, por isso ele se torna um criminoso em série.